Estou aqui com o livro do meu querido Arthur Paredes, Profundamente. Tenho muito orgulho que ele tem capacidade de escrever o livro. Aliás, por isso que eu me associei a ele, né? Eu não vou me associar a qualquer pessoa. O cara tem que ter o livro. É o requisito mínimo, escrever livro. Requisito mínimo, né? Já que eu não tenho livro escrito, eu tenho que me associar com quem tem. Mas esse é o segredo da sociedade, né? A gente se associar com uma pessoa que tem o que a gente não tem, né? E somar. Somar, claro. Então a gente vai falar sobre ética no neuromarketing. Por quê? Deixa eu tomar mais um golinho de café. Nesse livro aqui, nós temos um capítulo que posso dizer que é o melhor do livro. Eu acho que foi o melhor porque foi o grande finale. Foi aquela conclusão que não leva, na verdade, a uma certa conclusão, né? Ele deixa algumas questões em aberto que são muito importantes exatamente para discutir dentro desse crescimento do neuromarketing. Então eu vou conversar com o Arthur agora, nós vamos bater um papo aqui sobre a questão ética dentro do neuromarketing. E a gente vai falar um pouquinho do que tá aqui nesse capítulo, desse livro. E por que a gente vai falar em ética do neuromarketing? Bom, primeiro porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Você recebe essa pergunta, Arthur? Também. Sempre nas palestras alguém levanta a mão e faz esse pergunta. Então, exatamente. Pra mim também. Então as pessoas ficam muito curiosas de como que a gente vai utilizar esse conhecimento que vocês acabaram de adquirir sobre o funcionamento do cérebro, sobre a ascensão desse conhecimento sobre o cérebro, sobre pessoas que talvez, né, sobre cérebros que talvez não tenham, assim, tanto autoconhecimento. Então, onde é que isso é ético? Onde é que isso não é ético? Quais são os pontos importantes que a gente precisa debater, e por isso a gente vai conversar aqui sobre esse capítulo do livro do Arthur. Bom, eu tive que pesquisar bastante para escrever o livro e acabei encontrando uma pesquisa muito importante, uma pesquisa acadêmica, que discute exatamente quais são os parâmetros que vão regular a pesquisa do neuromarketing. Existem duas vertentes, na verdade. Existe a vertente acadêmica do neuromarketing e existe a vertente mercadológica. E esse é um grande problema do neuromarketing, porque muitas das pesquisas que são executadas, elas são feitas no mercado, então são feitas por empresas, por consultores, e consequentemente muitas delas não são abertas ao público, são pesquisas fechadas. Então não há um certo controle metodológico e etc. A área acadêmica ela também tem uma certa visão um pouco pejorativa dos estudos de neuromarketing, exatamente por esse distanciamento que existe entre o mundo acadêmico e o mercado. Essa pesquisa traz à tona exatamente esse tipo de discussão. Como é possível fazer essa integração entre academia e mercado, porque ambos vão se beneficiar dessa parceria, digamos assim, e como fazer parâmetros, um guia de parâmetros para a aplicação da pesquisa científica dentro de empresas como, por exemplo, a agência de publicidade. E quais são esses parâmetros, Arthur, na tua visão? Eles fizeram um levantamento de mais de uma dezena de parâmetros, eles estão buscando... pesquisa, né? A pesquisa fez, então, esses parâmetros. Essa pesquisa é muito importante, eu acredito que seja... Finlandesa, né? Acredito que é nórdica, não lembro o país, mas é um divisor de águas, porque ela tenta trazer exatamente uma parametrização mundial para a execução de pesquisas de neuromarketing. Então, por exemplo, eles questionam coisas como: é ético fazer estudos de neuromarketing e utilizar publicidades que foram feitas com conhecimentos de neuromarketing para crianças, por exemplo, ou vulneráveis, que não têm um senso crítico ainda muito apurado, então, consequentemente, elas são mais suscetíveis a cair em certas armadilhas de consumo. Outra questão, que já é uma questão positiva, não é uma questão negativa, é como o neuromarketing pode contribuir para ações públicas. A cura de vícios patológicos, não a cura, mas o tratamento de vícios patológicos e, principalmente, o desenvolvimento de campanhas de saúde pública que vão beneficiar toda uma população através de conhecimentos de neuromarketing que vão reduzir até os custos de implementação. Imagina o quanto não se gasta hoje em campanhas públicas que vão apenas por um conhecimento mais empírico, vão apenas pela criatividade, mas não existe uma efetividade comprovada cientificamente. Um exemplo disso é aquele estudo feito por Lindstrom sobre as imagens de pessoas doentes nas carteiras de cigarro. Depois da pesquisa de Lindstrom, ficou claro que adicionar essas imagens na carteira de cigarro não faz com que as pessoas se conscientizem e parem de fumar. Na verdade, através do estudo deles, se verificou que quem fuma realmente sente ainda mais desejo de fumar quando vê qualquer imagem relacionada a cigarro, mesmo que seja uma pessoa doente de cigarro. Então isso é muito, muito impactante. Você falou sobre a utilização de crianças ou marketing direcionado a crianças. Tem um livro também bem interessante chamado Nascidos para Comprar, onde a autora, muito bom. Você leu esse livro? Tá na minha lista. Tá. Eu li e fiquei muito chocada, muito tocada por todas as referências que a autora cita e a forma como ela aborda. Porque realmente crianças são suscetíveis e hoje as famílias são suscetíveis aos desejos das crianças. Então a criança, ela induz muito a família, induz os pais, induz os irmãos a fazer escolhas que poderiam não estar sendo feitas se não fosse a publicidade manipular os neurotransmissores de crianças, né? Então isso é muito, muito importante. Um exemplo até é aquela boneca LOL, que eu inclusive fiz um vídeo que viralizou, e que eu falo justamente da dopamina, do efeito da dopamina no cérebro da criança, que ganha uma boneca empacotada, cheia de pacotinhos dentro, e ela vai abrindo cada um desses pacotinhos para ver o que tem dentro. Então o desejo da criança não é pela brincadeira em si, mas sim pela descoberta de uma nova aquisição, né? Que seria cada um dos pacotinhos. E isso é muito viciante. Os vídeos no YouTube dessa boneca, eles são extremamente viciantes, a ponto
onde eu começar a assistir pra poder fazer a pesquisa e fazer o vídeo e ficar impressionada que eu fiquei viciada no vídeo da boneca LOL. Aonde que tá esse limiar ético? Qual é vamos dizer assim, a base ética para que a gente utilize esse conhecimento do funcionamento do cérebro e não se torne antiético, não faça com que as nossas peças, né, no caso eu que trabalho com marketing digital, o Arthur dentro da publicidade, não faça com que esses materiais se tornem antiéticos sobre a população, sobre o público-alvo que está recebendo, né, que está sendo impactado por essas campanhas. Aonde que é o limite ético? Porque tem a questão da intenção por trás disso, né? Sim. Muito do que foi feito até hoje na publicidade sem o conhecimento da ciência do neuromarketing foi muita coisa empírica, pela tentativa e erro, por algum feeling, alguma coisa mais instintiva. Na minha visão, a ética ela tá sempre ligada à forma como a gente utiliza uma ferramenta, né? Na verdade, o neuromarketing, como qualquer conhecimento, é apenas uma ferramenta. E eu gosto de utilizar uma metáfora que pode servir de exemplo. Um avião. Um avião, ele serve para soltar bombas, serve para transportar órgãos, serve para transportar pessoas, serve para salvar vidas, serve para transportar alimentos. A ética, ela nunca tá na ferramenta em si. Ela sempre tá na intenção. Ela sempre tá na forma como a gente vai utilizar essa ferramenta. Um exemplo, uma pesquisa que a Nickelodeon fez, que até os 9 anos de idade, uma criança ela é impactada a cerca de 400 marcas diferentes. Já por si só já é algo assustador. Imagine as intenções dos profissionais de comunicação que estão por trás disso. Outra discussão que vem à tona é a questão da privacidade dos dados. Porque neuromarketing também está um pouco vinculado a essa parte de Big Data, de análise de dados, porque é análise de comportamento, padrões comportamentais, através dos nossos rastros digitais. Hoje estamos numa situação que nós temos nossos dados digitais que são rastreados e utilizados em anúncios e para que as marcas possam vender de uma forma mais específica, atingir os nossos desejos mais inconscientes, as nossas preferências. Só que a gente sabe que com o avanço da neurociência e da tecnologia da forma que ela está hoje, nós sabemos que em muito pouco tempo essa invasão será diretamente na mente, no cérebro. Existirão equipamentos que poderemos ler pensamentos, ler a mente. Isso já é possível hoje em termos experimentais. Já é uma discussão ética que pode ser antecipada para algo que vai se tornar cada vez mais grave e mais complexo. Então imagine que no futuro breve, eu não estou falando de ficção científica, eu estou falando de algo que já é plausível. Você entrar num supermercado e alguns equipamentos poderem ler os seus padrões de ondas neurais. Então ele já sabe qual a sua intenção de compra. E você só precisou entrar no supermercado. Eles têm algum equipamento, ou então algum equipamento na prateleira, como já existe o Eye Tracker hoje. Você pode rastrear o movimento ocular. Agora imagine que vá além do movimento ocular. Você pode rastrear as ondas mentais da pessoa, os padrões neurais. E com isso você sabe informações privilegiadas inconscientes. Onde fica a questão da privacidade da própria mente? É a última coisa que temos hoje. Ou seja, você sabe do consumidor aquilo que ele nem mesmo sabe. Qual é o limite ético para o uso dessas informações? Hoje no Brasil temos o CONAR, que eu cito inclusive no livro, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é um órgão que ele tenta, na medida do possível, somente mediante denúncias de pessoas, regulamentar algumas práticas que passem um pouco do limite. Então a gente já viu algumas coisas, principalmente em relação aos vulneráveis, às crianças. Já temos um histórico muito bom aí de campanhas que foram retiradas do ar, mas nós sabemos que à medida que a tecnologia vai avançar, não se trata mais de campanhas publicitárias, não se trata mais de anúncios, né? Isso vai muito além. É porque as crianças estão no YouTube o tempo todo, né? Desde muito pequenas. E a partir do momento que algum equipamento puder ler sua mente, quem poderá regular isso? É por isso que vem a questão da autorregulação. Nós. Então acredito que o mais importante não é um órgão regulamentador, não é terceirizar essa culpa. É você mesmo se conscientizar e educar os seus filhos, a sociedade, educar outras pessoas em relação ao consumo consciente.